Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado Doce Novembro. Alerta de spoilers a seguir. Nelson Moss trabalha como publicitário em uma empresa local. Todos os dias ele acorda e trabalha como se não houvesse amanhã. Um completo workaholic. Angélica é sua namorada, com quem ele mal passa tempo. Ela quer desesperadamente que ele faça uma pausa por um tempo e passe um tempo de qualidade com ela. Mas ele não parece se importar. No dia seguinte, Nelson sai para trabalhar em seu carro caro e encontra seu amigo, que também o repreende por se preocupar demais com o trabalho. Depois de mostrar o seu recente projeto ao amigo, Nelson sai para se certificar de que todos estão fazendo seu trabalho e dando seus feedbacks. De repente, seu assistente vem e o lembra de ir fazer a prova. Caso contrário, sua carteira de motorista será suspensa no dia seguinte. Nelson fica sem escolha e vai até lá. É quando uma mulher estranha, cujo nome é Sarah Denver, entra na sala, enquanto carrega um monte de compras em suas mãos. Parece que ela foi até lá depois das compras, o que chama a atenção de todos. Sarah pode ser um pouco desarrumada às vezes, mas ao contrário de Nelson, ela é bem otimista. Ela está aberta à vida e gosta dela, em vez de apenas competir. No entanto, seu comportamento também é um pouco infantil às vezes. Ela começa a fazer o seu exame e, como Nelson não estudou, ele pede a ajuda dela. Infelizmente, o examinador os pega conversando e, ao invés de punir Nelson pelo seu erro, ele pune Sarah e rasga o seu exame, dizendo a ela para voltar em 30 dias. Então, Sarah deixa a sala de exame, depois de dizer boa sorte a Nelson, que mal mostra qualquer sinal de remorso. Depois de terminar seu exame, ele sai e encontra a mesma mulher sentada em seu carro. Ele sugere que ela ligue para sua secretária para resolver as coisas e lhe oferece algum dinheiro adiantado. Mas ela nega sem se importar muito com o dinheiro. Na mesma semana, enquanto ele se exercita, a mesma mulher chega ao seu apartamento e pede que ele desça. Sarah o acusa de ser egocêntrico e pede uma carona, já que ele é a razão pela qual ela não pode dirigir. Ao negar seu pedido, ela começa a fazer uma cena e Nelson não tem outra escolha senão evitar mais confrontos dando a carona. Dentro do carro, ela se apresenta e lhe dá indicações para o endereço, que estava um pouco distante da sua localização atual. Ao chegar ao seu destino, Sarah coloca uma peruca e arromba um prédio. Cerca de um minuto depois, um alarme é ouvido. Então ela sai com uma bolsa que parece estar cheia de dinheiro, mas na verdade contém 2 cachorrinhos que ela revela ter resgatado de um experimento. Sarah sugere que Nelson mal se diverte na vida, mas tudo isso terá um preço para ele. Ao chegar à sua casa, ela insiste que ele entre em seu apartamento apenas para uma xícara de café. Mas Nelson não está muito afim. Então ela ameaça ligar para ele no dia seguinte para pedir carona de novo. Por isso ele concorda em entrar e tomar uma xícara de café com ela. Depois de colocar os filhotes em um lugar seguro, ela começa a fazer um café e oferece a Nelson alguma ajuda em relação à sua falta de intimidade. Ele debocha dela, mas ela ainda insiste em ajudá-lo, somente se ele se comprometer a passar um mês dentro da sua casa sem trabalhar. No entanto, Nelson afirma que ele tem uma namorada e sai bem na hora, negando a sua oferta. No dia seguinte, podemos vê-lo fazendo a apresentação de um anúncio para seus novos clientes, que parece muito engraçado, mas a ideia do anúncio não é apreciada pelos clientes e eles dizem não à sua oferta. Então as coisas começam a esquentar entre Nelson e o cliente quando Nelson chama seus produtos de lixo. Mais tarde, o chefe de Nelson começa a acusá-lo pelas suas más decisões e o chama de irresponsável. Quando Nelson decide não tirar férias como sugerido pelo seu chefe, ele acaba sendo demitido. Ao chegar em casa, ele também encontra sua namorada indo embora e terminando o relacionamento. No dia seguinte, Nelson começa a beber muito, quando de repente houve uma batida na porta. É a entrega de um dos pequenos cachorros que Sarah resgatou. Em seguida, Nelson chega ao apartamento de Sarah para devolver o cachorrinho. Ela também dá uma olhada no machucado que Nelson fez enquanto bebia. Quando Sarah começa a cuidar da sua ferida, ele revela sobre a sua situação desesperadora. Então, Sarah o lembra da sua oferta de morar com ela durante o mês de novembro. Ela lentamente tira a camisa dele e o deixa atordoado. Ele conversa consigo mesmo no espelho e acaba decidindo ficar apenas por uma noite. Então ele caminha até Sarah e lentamente começa a beijá-la. As coisas começam a se desdobrar entre eles, quando de repente Sarah sugere para ele ir devagar, o que faz com que Nelson se zangue e decida ir embora, mas ela vai atrás dele. Nesse momento surge uma discussão entre eles, onde Nelson não entende a razão pela qual ela está querendo isso. No entanto, as coisas finalmente se acalmam e os dois têm um momento romântico.
mas mais devagar desta vez. Na manhã seguinte, Nelson acorda e liga para o seu amigo, mas ao vê-lo com as mesmas atitudes de sempre, Sarah corta a ligação e lhe dá um novo tipo de roupa para vestir. Depois de um tempo, seu vizinho aparece para encontrá-la, mas ele age como se algo estivesse acontecendo entre ele e Sarah. Nelson então sai de casa para procurar um novo emprego, e no caminho ele encontra um mendigo que está vestindo as suas roupas, que Sarah lhe deu. Ela tenta convencê-lo a voltar e passar um mês com ela. No entanto, Nelson está preocupado com a sua carreira e age como de costume, o que a deixa furiosa. Vendo isto, Nelson pede desculpas e ela lhe pede apenas um dia para passarem juntos. Então eles começam a fazer várias coisas. Nelson está curioso em saber por que Sarah está tão empolgada com essas pequenas coisas. Por isso, mais tarde, ele pergunta o motivo da sua maneira de viver. Sarah explica que ela era dona de um pet shop, mas ela desistiu, já que não era mais divertido para ela. No dia seguinte, de volta à casa de Sarah, ela coloca uma venda nos olhos de Nelson e eles começam a jogar um jogo em que Nelson acaba caindo várias vezes. Então ele a lembra que vai embora naquela noite. Mais tarde, enquanto os dois estão curtindo um bom jantar, Sarah revela como ela já fez a mesma coisa que está fazendo com ele com outros homens, ajudando-os enquanto eles passavam um mês na sua casa. Nelson acha tudo isso um absurdo e volta para casa, mas percebe que ela tinha razão. Sua vida é tediosa e chata. Então ele decide voltar para ela e lhe dá um beijo. Em seguida, podemos vê-los andando de ônibus, onde ela lhe diz para seguir todas as regras ditas por ela. Mais tarde, ele fala com seu amigo, que pergunta sobre a garota com quem ele está passando tanto tempo, mas Nelson não fala muito sobre Sarah. Mais tarde, eles encontram um garoto chamado Abner. Os dois foram até lá para apoiar Abner em uma corrida de barcos. Enquanto isso, para ajudar Abner a vencer, Nelson paga a um homem com um submarino de brinquedo que cuida de tudo, e finalmente Abner vence a corrida e ganha o dia. À noite eles estão falando sobre a vida, e Nelson revela sobre seu pai, que vendia aspiradores de pó e seguros de vida de porta em porta. Toda noite ele se trancava em seu quarto e ouvia música antiga, porque ele queria ser cantor. Sarah o conforta e acredita que um dia ela o ouvirá cantar. No dia seguinte, na hora do almoço, o amigo de Nelson aparece e acaba conhecendo Sarah, mas ela não parece gostar muito dele. Em seguida, eles chegam à casa de infância de Nelson, onde eles até dançam um pouco. Os dias passam e Nelson e Sarah parecem ser o casal mais feliz de todos os tempos. Um dia, enquanto eles estão tomando banho juntos, de repente, o vizinho de Sarah entra sem bater e ele convida os dois para jantar, mas Nelson fica um pouco incomodado. Mais tarde, no jantar, Nelson descobre que o homem é na verdade um travesti, o que explica a razão de Sarah estar sempre tão à vontade com ele. Enquanto estão sentados à mesa, Nelson se sente um pouco distraído. Ele procura algo para assistir na televisão, mas quando eles falam sobre publicidade, e Nelson acaba descobrindo que o nome do vizinho é Chess, um publicitário concorrente de quem Nelson não gosta muito de ouvir falar. De repente, toca o telefone e Sarah atende, o que a deixa totalmente transtornada, e ela foge do local. Já sabe o porquê, mas não quer revelar nada a Nelson sobre o assunto, já que é uma longa história. Em seguida, Nelson volta ao apartamento de Sarah e pergunta sobre o motivo pelo qual ela ficou tão transtornada. Ela tenta ignorar a pergunta e o beija tentando ter momentos românticos. Mas Nelson suspeita que ela não está se sentindo bem e decide ir dormir. Na manhã seguinte, ele vai participar de uma entrevista com Edgar, que é dono de uma grande empresa. No entanto, Sarah não fica feliz com isso, já que o acordo de um mês com Nelson ainda não terminou. O chefe lhe faz uma oferta, mas a garçonete comete um erro e é repreendida agressivamente pelo homem, o que a faz chorar. Isto incomoda Nelson, então, mesmo recebendo uma grande oferta, ele recusa o emprego. Em seguida, ele finalmente chega à casa de Sarah com toneladas de flores, e os dois fazem as pazes novamente. Mais tarde, ela finalmente revela que não ia convidar a sua família para o Dia de Ação de Graças, devido a um motivo desconhecido. De repente, alguém toca a campainha e vemos Nelson doando um dos filhotes, sugerindo que alguém os adotou. Ao voltar para casa, ele percebe que Sarah parece estar extremamente doente e está escondendo algo. Então, Nelson finalmente revela que está apaixonado e quer se casar com ela. Ele até coloca o seu celular e o relógio dentro da água para convencê-la de que ele mudou. Sem saber o que dizer, Sarah se tranca e Nelson quebra a porta, descobrindo que a sua condição era muito pior do que ele poderia imaginar. Depois de perder a cabeça, Sarah desmaia e é internada no hospital. Chaz explica que como ela parou seu tratamento há um ano, a coisa se espalhou por toda a parte. Chaz sugere que ele é o único cara que ela realmente gosta e que durou mais de um mês.
mês. Sarah estava aproveitando ao máximo a sua vida, enquanto ela duraria. Mais tarde, Nelson entra no quarto de hospital e leva Sarah de volta ao seu apartamento, onde ela lhe diz para ir embora enquanto ela toma banho com a ajuda de seus vizinhos. Devastado, Nelson volta para casa e relembra todos os momentos que passou com ela. Dias depois, enquanto Chaz está ajudando Sarah a preparar a comida, eles falam de Nelson e ela explica que o ama, mas para o seu próprio bem ela não quer vê-lo novamente. Ela está com medo de machucá-lo, mas Chaz pensa o contrário e sugere que ela vá ver Nelson. No dia de ação de graças, Nelson chega à casa de Sarah pela janela e grita Feliz Natal, surpreendendo toda a família. Todos saem para que eles possam passar um tempo sozinhos, e Nelson mostra os presentes que trouxe para Sarah. No final, ele lhe dá o melhor presente de todos os tempos, que é o pequeno cachorro que eles deram para adoção. Mais tarde, Nelson canta uma canção especial para Sarah, e depois ele a leva para sua própria casa, onde mostra que comprou todos os calendários de novembro. Ele diz que todos os meses podem ser novembro para eles, além de dizer que a ama e nada pode mudar isso. Os dois fazem as pazes, fazem amor e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Sarah acorda cedo e decide sair do apartamento para que ele possa tirar todos os seus pertences e se mudar. Nelson corre atrás dela e diz que ela é a única pessoa que ele quer em sua vida. Mas Sarah insiste que ele vá embora e passe a sua vida com uma mulher que não vai morrer. Sarah está profundamente apaixonada e só quer o melhor para ele, mas não quer que ele a veja morrendo. Então ela coloca uma venda nos olhos de Nelson e depois lentamente se afasta. Ele procura por ela, mas ela já se foi há muito tempo e ele sente o cheiro do seu lenço. O filme termina com a cena de Nelson se afastando e sugerindo que Sarah já não está mais viva. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.